Pessoal, estamos aqui em Botucatu, viemos entrevistar o professor, doutor Marco Alvarenga, grande amigo, para o primeiro episódio do nosso podcast, nosso MindVet Entrevista, um projeto que pretendemos ser disruptivo, trazer informações, conteúdo para a galera nova, para os graduandos, para os veterinários, já formados, recém-formados. A gente pretende ajudá-los na carreira, na formação de carreira, buscar o sucesso, tirar alguns entraves, trazer bastante conteúdo descontraído e informal. Primeira coisa, agradecer ao professor Marco pela disponibilidade, pela amizade, pelo tempo, por receber a gente. Vai ser fantástico, temos certeza disso. Rafael, nós estamos começando esse projeto desafiador, né? Começando com o pé direito, com uma das maiores referências da reprodução no mundo, né? No Brasil e no mundo, um ídolo para a gente, sem dúvida. E nós estamos começando esse nosso projeto da MindVet, entrevistando pessoas de referência, que têm uma carreira de sucesso que pode dar uma contribuição muito grande para os estudantes de veterinária, para os graduandos, para os recém-formados. E para a gente também, sem dúvida, a gente tem uma troca de experiência muito grande, um aprendizado enorme. Então a gente queria mais uma vez agradecer o senhor, professor, por nos receber aqui e falar com a gente. Não, prazer, eu que agradeço muito. Guará, posso chamar de Guará, Gilberto? Guará. Gorete também, Rafael, pela oportunidade. É sempre, como professor, eu sempre digo isso, né, que eu, apesar de vários tipos de atividades, o que me dá mais prazer é o ensino, né, e eu acho que a ideia de vocês é muito importante. Existe hoje uma quantidade muito grande de profissionais se formando, né, de uma forma até inadequada no Brasil, né? O Brasil hoje ele tem o dobro de escolas de veterinária que os 20 maiores países do mundo, ou seja, os 20 maiores países do mundo têm 200 escolas de veterinária e nós temos quase 500. E isso já é um sinal de problema, né? Nós temos que, de alguma forma, minimizar o problema, né? E preparar melhor o recém-formado. E a ideia de vocês é muito boa e quem me dera eu tivesse a oportunidade, quando comecei a minha vida como veterinário, de ter essa oportunidade que vocês têm hoje, de não só da MindVet como outras, de já entrarem no mercado, ou antes de entrar no mercado, se preparar melhor com profissionais do gabarito de vocês dois. Parabéns pela ideia e eu fico muito honrado de participar do primeiro podcast de vocês e contem comigo, é sempre um prazer estar educando e auxiliando o colega que está se iniciando no campo, ou que já está no campo há algum tempo também, né? Por que entrou o cavalo na minha vida? Porque eu estava na rural, e lá eu não tinha muitas oportunidades. Naquela época a gente estava passando por uma crise dentro da universidade, e eu procurei fazer, eu quero mexer com grandes animais. Eu comecei a fazer estágio, né, em clínica, vi que não era... Comecei a experimentar, eu acho que foi bem isso que eu fiz. Eu fui em clínicas veterinárias no final de semana, falei, bom, isso não é minha praia, eu não gostei disso. O que eu podia fazer com um cavalo dentro do Rio de Janeiro? Eu fiz estágio na hípica. Aí senti também que aquele mercado, aquele ambiente de hípica não era o meu ambiente, cavalo de esporte, nada contra, mas não era o que me dava prazer. Mas foi dentro da hípica que eu conheci um profissional que se chamava Homero Assis Brasil, do Rio Grande do Sul, e o Homero atendia em Sul de Minas, ele atendia na hípica, atendia no jockey também, e o Homero que me levava nos aras no final de semana, no sul de Minas, em São Lourenço, uma área de puro sangue inglês, para atender uns aras. E eu comecei a dizer, esse negócio é bacana. Aí ele palpava a égua, não tinha ultrassom, não tinha nada, ele ia lá checar as éguas e tal, ver se estavam prenhas, basicamente fez de gestação. E o Homero depois me abriu a oportunidade de fazer um estágio num ara de puro sangue inglês em Taubaté, um grande ara de puro sangue inglês que havia na época. Naquela época o puro sangue inglês era muito forte, um grande mercado de reprodução, inclusive, né? Se fazia reprodução de uma forma mais profissional, apesar de não ter inseminação nem nada. E depois eu tenho um outro fato que foi interessante, que me levou ao Manga Larga, Machador. Quando eu era estudante, eu tinha um tio que já falecido, o Otávio Alvarenga. O Otávio era presidente da Sociedade Nacional de Agricultura. E o tio Otávio me proporcionou, através do vice-presidente dele, fazer estágio na Tosana Agropecuária. Porque o Azanar Sócrates de Almeida era vice-presidente dele. Aí eu falei, poxa, que legal. Eu passei algumas férias na Tosana, não mexendo só com cavalo, mas também tinha cavalo lá.
tinha gado de corte e tal, Nelore, e também eu tive meus primeiros contatos com coleta de sêmen, vendo veterinário fazer, eu estava no 2º ano de veterinário, então o que aconteceu, porque também como estudante eu procurava muito... O senhor era muito dinâmico experimentar as desde coisas. sempre. Aí eu falei, não, eu tenho que descobrir o meu caminho, senti que a reprodução era legal, que eu gostava disso, mas para onde eu vou aprender? Na escola não podia palpar as éguas, não, rompe reto, a égua não pode palpar. Falei, ixi, não pode, é proibido. Tinha as éguas na faculdade, mas ninguém colocava a mão nas éguas. Tinha uma porque restrição uma importante. O professor dizia que era muito perigoso palpar a égua. Então ninguém palpava a égua, né? Falei, mas onde eu vou experimentar esses animais, né? Aí o que aconteceu foi, havia um congresso que era uma semana agropecuária na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e todo ano eu ia nesse congresso durante 2 anos, porque era o melhor congresso da Semana Agropecuária para estudante veterinário. Se unia agronomia, veterinária, zootecnia, tinham várias palestras. Eu acho que nem existe mais esse modelo no Brasil tão grande. Todo mundo ia para lá, em Curitiba, na Federal. E lá, eu sentado vendo uma palestra, eu vi o professor Feu de Botucatu falando sobre reprodução equina. E ele falando o que ele fazia, que ele coletava sêmen, que ele inseminava as éguas. Aí depois eu vi um outro professor, o professor Flávio Massoni, falando de anestesiologia, aí eu vi um professor de cirurgia falando de Botucatu, eu falei, Botucatu? O que é isso? Né? Que história é essa? E lá, durante uma viagem, eu conheci o professor Meira, numa viagem de campo dessa Semana Agropecuária, comecei a bater um papo com ele, e ele falou de Botucatu, eu falei, poxa vida, né? Aí começou Botucatu, começou a me puxar para Botucatu, porque eu cheguei na Rural, eu falei, poxa, gente, tem um pessoal de Botucatu bacana. O cara falou assim, olha, tem um cara aqui que é de Botucatu, o Benoni. Eu falei, Benoni? Eu não conheço, é muita gente, né? Me apresentaram o Benoni, que era monitor de cirurgia, e esse Benoni falou, não, Botucatu é uma escolinha que está começando, vai para lá que é legal, o pessoal é bacana. Aí o Benoni me deu as dicas de como fazer, naquela época eu não tinha como se comunicar, tinha que mandar uma carta para pedir estágio e tal, né? Eu já mandei uma carta para alguém que o Benoni conhecia. Aí depois o Benoni me facilitou com a família dele para chegar até aqui. Aí eu falei com meu pai falou, estou indo para Botucatu. Eu falei, nossa, Marcos, você lembra do padre, não sei das quantas? Eu falei, lembro, pai. Ele é de Botucatu também. Eu falei, nossa senhora, então Botucatu está me chamando. O padre que virou bispo até, o padre Luizinho, que era muito amigo da nossa família. E acabei que vinha a Botucatu, desci aqui no ônibus e em 1984 para fazer um estágio, 83 para fazer um estágio no 2º semestre. Já era formado. Já era formado. E fiquei aqui um mês, aí falaram, tem um programa de residência. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Aí fiquei 3 meses estudando, acabou o estágio, estudei, passei na residência. E aí dentro da residência também, acabei não acabando o programa de residência, porque na residência eu conheci um veterinário daqui, Jade, e o Dr. Jade Simon, que era o veterinário que trabalha com reprodução. E o Jade falou assim no meio da minha residência, Marco, tem um aras aqui ao lado, precisando de um veterinário para fazer a estação de monta. Eu falei, puxa, e agora, hein? A residência. Aí eu falei pro pessoal do departamento, olha, eu vou ter que largar a residência no 2º ano, porque surgiu uma oportunidade única para mim. Era um aras onde tinha um desafio, Manga Larga Paulista, mas também Manga Larga Paulista e Embaixador, mesma origem, e hoje até estão bem mais próximos, né, pelos cruzamentos. E lá que eu consegui verificar o problema, e foi uma grande escola para mim, que era um garanhão subfértil, que produzia 2 ou 3 bilhões de espermatozoides por ejaculado, e eu tinha 300 éguas para cobrir por ano com ele. E eu só fazia pós-ovulação. Porque não tinha dia que eu tinha 30 éguas, e não tinha doutor de ovulação. Já tinha ultrassom? Não, nada. Não tinha um tal de doutor de ovulação, que era Pregnil, que era HCG, que tinha no mercado, custava caríssimo. Era de humano. E era de humano, custava uma fortuna, o proprietário ficava assim, né? Devia custar pelo menos uma dose de R$200 hoje, ou R$300 hoje. Para induzir a ovulação de uma égua. A minha história é muito diferente de vocês também, não. Eu acho que quem planta, colhe, né? Eu acho assim que a gente tem que correr atrás. Tem que ter mérito para você ser premiado. Perfeito. Aí eu corri atrás. É o que eu digo para As coisas não aconteceram por acaso. Não aconteceram por acaso. Você vai criando um solo fértil e as coisas vão acontecendo. Sim, é isso aí. E aí, cara, perfeito. Não tem... E o solo fértil, você tem que lembrar... Eu sempre uso essa mentalidade agronômica, né? O solo é fértil por um período e você tem que continuando fertilizante, bom fertilizante, e avaliando o solo. Diariamente. Porque senão você não progride. E regar, né? E regar e melhorar para ter uma performance melhor, uma colheita melhor. Então, assim... E para mim foi muito interessante que eu cheguei aqui em Botucatu, quem estava chegando da Alemanha? O professor Papa.
Falei, nossa E senhora. você não tinha nem noção. Nem noção que ele estava chegando em Botucatu. E eu, que o Papa virou meu melhor amigo hoje, né? Perfeito. Uma referência Parceiro de mundial vida aí. também. E é uma referência mundial. E depois surgiu, foi muito incrível isso na minha vida. Eu não sei porquê, mas tem coisas que acontecem que a gente não consegue explicar, sabe? Tem uma coisa que me emociona aqui agora, que eu vou me dar uma engasgada que eu sempre me engasgo. Surgiu um amigo, o João Fleury aqui. Poxa vida. O João Fleury, ele... Por causa do professor Papa, ele veio fazer um estágio aqui. E aí o João Fleury chegou lá no departamento, vou fazer estágio aqui, o João Fleury, o pai do João Fleury, o avô do João Fleury, criou uma galera paulista, né? José Oswaldo Junqueira. E o João Fleury bateu um departamento, aí a gente foi tomar uma cerveja, eu era residente, João fez estágio de 5º ano, vim de Jabuticabal. Sai para tomar cerveja, falei, pô, esse cara é meu irmão. Que ele era Junqueira, eu sou Junqueira também, eu falei, pô, esse cara é meu irmão, não é possível. Uma conexão. Uma conexão muito forte, porque ele é Junqueira, eu também sou Junqueira, minha família tem um lado Junqueira. E aí, cara, esse cara transformou a minha vida, o João transformou a minha vida, porque o João que me fez levar o mundo do cavalo mesmo. Porque eu estava na universidade, né? Aí vi o mundo do Mangalaga Paulista e tal, mas o João quando surgiu aqui o Aras de Mangalaga Paulista, o João já me ajudou muito, porque eu já ia muito no João. Então, quando eu peguei esse Aras aqui, eu já tinha toda a cancha do Mangalaga Paulista por causa do João Fleury. Ele já tinha morado comigo, ele morou comigo na minha casa durante 6 meses. Olha, legal. E aí eu não me sentiria tão... E o João me ajudou muito no Mangalaga Paulista, em tudo. E aí o João começou a fazer transferência de embrião cirúrgica, porque ele aprendeu no Colorado. O avô dele falou, pô, a gente não pode usar os modos, a gente conversava, como é que a gente pode tirar só um filho de uma égua? Nas minhas vacas eu tiro 10 produtos, 20, 30 produtos por ano. Vamos fazer isso, João. E o João foi lá pro Colorado, aí veja como é que são as coisas, hein? Quem planta colhe. O João apareceu na minha vida, o Zé Osvaldo com essa inquietude de ter, seu Zé, né, como a gente chamava, de ter mais produtos das éguas dele, estimulou o João falou, não, eu tenho que fazer isso. O João foi para o Colorado, o João fez lá o treinamento, voltou para o Brasil para fazer transferência, fazendo tudo cirúrgico. Eu fiz o meu mestrado com os resultados do João, que foi o primeiro trabalho do Brasil, transferência relacionado a um programa comercial. O Meira tinha feito uma tese junto com o professor Mark Henry em Belo Horizonte, ao mesmo tempo. Mas o meu era voltado para aplicação comercial, fatores que interferem na eficiência de programas reprodutivos em cavalos da raça Mangalaga. É a minha tese. E depois eu fui apresentar esse trabalho no Canadá, lendo, sabia inglês, né? Lia lá o que o João tinha feito para mim. Isso é um incentivo também, né? Que as pessoas podem chegar lá. Estava escrito Mary, Stallion, estava escrito Stallion, e eu lendo aquilo. E foi uma coisa maravilhosa, um trabalho muito bacana, que a gente, pela primeira vez, mostrou que águas velhas eram um problema para ter embrião e tal, blá, 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 blá. E aí o João surgiu na minha vida, e o João me levou ao Squires, que me levou ao Colorado. Poxa vida, olha e só. Aí foi, entendeu? Então a vida da gente é assim, você vai tendo que ter mérito para as coisas acontecendo. Isso e acontecem umas coisas por acaso que você não sabe por quê. Algo que não sei se é divino, o que é, né? Premia você, colocou o Papa na minha vida, colocou o João Fleury na minha vida, colocou o Squires na minha vida, e assim foi. O senhor viveu todas as fases da reprodução no Brasil. E, sem dúvida, é um dos grandes responsáveis por colocar a reprodução brasileira onde está hoje um dos maiores produtores de TE no mundo. Conta pra gente como que foi o início da TE no Brasil. Nossa, foi complicado, viu? Primeiro passo... E a transição, né? TE cirúrgica, para cervical, e o senhor volta a citar o João. E hoje a gente deslanchando na transcervical. Vocês não vão saber disso, mas havia um preconceito muito grande da inseminação artificial. É mesmo? Não queriam que inseminasse égua, cavalo. Não podiam inseminar, mas por que não? Tem que ser monta natural, tem que ser número restrito de animais, mas por que não pode? Aí nós temos um primeiro evento que se chamava o Simpósio de Reprodução do Mangalaga Paulista, no Maxo de Plaza, com os criadores. Naquela época, o Mangalaga Paulista era uma raça que tinha a dimensão e a importância de números de associados igual do marcador naquela época. Acho que era o mesmo número. Fazendo tinha aí comparativo. E era uma raça glamurosa, né? De cavalos muito caros, como se fosse uma machador hoje. É uma raça que... aí o Zé Oswaldo Junqueira, que tinha uma certa liderança pela raça e uma influência grande, falou, vamos fazer um simpósio. Era proibido inseminar égua. Estava lá, égua só em monta natural. No Mangalaga, no crioulo, já tinha até recentemente. Mudou-se recentemente isso. O inglês até hoje. O inglês não tem, mas o inglês é uma questão de tradição, né? O britânico, ele é tradicionalista em tudo. Eu fiz estágio na Inglaterra, eu tive a oportunidade de fazer um estágio quando eu quis mexer com biópsia também uterina
Eu fui fazer estágio, não falava nada de inglês. O professor Stélio, que estava fazendo doutorado na Inglaterra, eu aproveitei que ele estava lá, não tinha dinheiro para ficar na casa dele, é um país muito caro. Fiquei lá 2 meses com o Sidney Ricketts. Falei, vou aprender. Falei, doutor Ricketts, eu não falo nada de inglês. Falei, mas não importa, você vai aprender a ler esse negócio aqui. Aí eu ficava com o Sidney Ricketts lá tardes. Ele tinha um fichário de biópsias, de mais de 5.000 biópsias. Ele dava as lâmpadas, primeiro ele me ensinou, depois ele me dava as lâmpadas, porque, ó, ele fazia um laudo de todas. Você vai ter as lâminas aqui, depois você vai ler o laudo só amanhã. Aí, mas não importa isso agora. Fiquei lá também, Newmarket, no Por Sangue Inglês. Mas aí nós fizemos esse simpósio, eu, Papa, havia também o colega Wilson Facioli, que tinha uma central de cavalo de bovinos, que criou uma central de equinos para mexer com sêmen, congelar sêmen, para sensibilizar os criadores de que a inseminação era importante. E aí no vácuo a gente botou a transferência de embrião também. Só que haviam várias discussões de transferência de embrião. Vamos primeiro a inseminação artificial. Botamos a inseminação, mostramos que era legal, porque naquela época não tinha como fazer controle de natalidade, não tinha DNA, né? Perfeito. Tinha tipagem. Era tipagem. E aí o pessoal ficava com medo disso. Mas falava, mas você pode fazer a mesma coisa com... Não adianta você proibir uma técnica, ela já está sendo utilizada, né? Então, assim, melhor você enxergar a realidade, falar que existe a inseminação, está todo mundo fazendo, mas é proibido, por que está todo mundo fazendo? Porque tem benefício. Só regulamentar. Não dá, só regulamentar. Não dá para fazer dá para fazer a tipagem, era mais complicado, só em São Carlos fazia a tipagem sanguínea, e era complicado realmente. Mas a gente conseguiu colocar na cabeça deles que tinha só benefícios, né? Tinha dificuldade até de determinar se o produto realmente era daquela égua, mas que, como já estava todo mundo fazendo, tem que regulamentar. Sim. É melhor você ter regulamentado uma coisa e você poder cobrar, né? E do que não ter regulamentação nenhuma. Numa galáxia nem era proibido, era omisso. Não dizia nada. Mas é melhor deixar uma lei estabelecida, como é que como é que se fazem as coisas e como é que tem que ser feito, ter o controle do Studbook sobre isso. E uma galáxia, aí vem de novo João Fleury e Zé Oswaldo Junqueira. Isso tudo começou, a transferência de embrião e a inseminação no cavalo no Brasil se popularizou por causa desse evento. Ali nesse evento, em 1988, se eu não me engano, no Maxud Plaza. Depois disso, a associação fez uma assembleia, aprovou a inseminação artificial, aprovou a transferência de embrião, e aí deu certo. E eu me lembro também que eu tive um histórico do Magalhães Machado que eu não sabia, que o primeiro produto registrado do Magalhães Machado foi um embrião que eu fiz no Aras, na divisa aqui de São Paulo com Rio de Janeiro, onde o proprietário queria fazer também, mas era proibido. Depois alguém me contou, tem até o nome desse produto, do primeiro produto nascido do Magalhães Machado de transferência de embrião, foi daquele resultado... A doadora acho que era amiga da Diana. Eu não vou me lembrar o nome agora. Eu ouvi essa história. E foi cirúrgica ou não cirúrgica? Foi não cirúrgica não já. Cirúrgica já. Porque não tinha condição, já foi não cirúrgica. Mas foi em 96, porque quem quebrou o paradigma da cirúrgica para não cirúrgica, eu fazia só cirúrgica comercial. O que era uma grande dificuldade, né? Você tem que abrir a égua, fazer o procedimento cirúrgico. Era tudo mais complicado e mais caro, né? A gente depois migrou para não cirúrgica, porque o professor Meira, que estava ao meu lado aqui em Botucatu, insistia na não cirúrgica. Eu falei, mas Meira, não é possível, os americanos dizem que não funciona, e mostravam que não funcionava nos dados dele. E eu, quando fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos, estava lá o professor Pat McGill entrando, mas até o Pat McGill entrar, ninguém fazia não cirúrgico, tudo cirúrgico. Tudo cirúrgico. Aí o Pat McGill entrou, começou a fazer não cirúrgico. A gente conversava muito, eu e Pat McGill, sobre a não cirúrgica no Brasil. As pessoas, quando eu estava lá, diziam que era mentira o resultado dos argentinos e brasileiros. Como é que pode ter não cirúrgico 70% de planes? Falavam pra gente, ninguém acreditava na gente, não. E foi o Pat McGill que mudou essa história também nos Estados Unidos. Graças ao Pat McGill, a gente estava junto, quando eu comecei meu pós-doutorado, o Pat McGill chegou, Elane Carnevale chegou, trabalhamos juntos os três, e o Pat McGill acreditou e fez a não cirúrgica. Talvez eu tenha colaborado em insistir com ele na não cirúrgica, mas foi ele que implementou, vamos fazer a não cirúrgica, e mostrou que funcionava. E os argentinos também, é uma grande escola, né? Os argentinos faziam muita não cirúrgica também. Havia um australiano que veio para a Argentina, ficou aí, Dr. Pachen, tem os primeiros trabalhos com congelamento de embrião da Austrália. Esse australiano trabalhou muito com cavalo de polo da Argentina, e ele já acreditava muito na não cirúrgica. Então, assim, Meira aqui no Brasil, que sempre acreditou na não cirúrgica,
E eu fazia cirúrgica, eu aprendi assim, Meira, eu vou fazer... O João também, né? Mas o João fez... Não, o João fazia só cirúrgica. Fazia cirúrgica? Era cirúrgica. O João veio dos Estados Unidos fazendo cirúrgica em 86, em 87. Ele só fazia cirúrgica. Aí ele mudou para não cirúrgica. A história, eu não sei se a Perla pode dizer isso para mim me lembrar, mas eu me lembro que foi uma situação assim, tipo, o João tinha uma demanda muito grande de transferência para fazer, e ele tinha que ir a São Paulo. Ele morava em Divinolândia, e ficava longe de São Paulo, uns 300 quilômetros, e naquele dia ele teve que fazer algumas não cirúrgicas. E ele viu que deu resultado, para ganhar tempo. Aí ele falou assim, eu vou fazer as cirúrgicas aqui e tal, e vou ganhar, as outras eu vou fazer a não cirúrgica. E ele teve um bom resultado. Entendi. Com a não cirúrgica. E aí deslanchou. E foi a mesma coisa que aconteceu, sabe com o quê? Com ringue com lactato. Porque a gente fazia tudo com PBS, aí eu estava lá com o João, fazendo meu trabalho de mestrado. Aí eu falei, João, eu li um trabalho aqui no México, que eles usam uma solução tipo Hartmann para cultivo de embrião de camundongo. O João falou, será que a gente não pode colocar isso nos embriões? A gente já usava no sêmen, para centrifugar sêmen. Porque a gente não tinha diluente, o ringue é para centrifugar. Ringue é com lactato, né? Com lactato. No sêmen ficava maravilhoso, mas durabilidade de tempo curto, mas para a gente centrifugar e congelar era ótimo. Aí eu falei, pô, esse trabalho de camundongo aqui, esse trabalho de sêmen, vamos usar. Ele começou a usar o ringue, a gente publicou o uso do ringue com lactato em substituição ao PBS em 1990 no Congresso da Argentina, e aí surgiu o ringue com lactato na reprodução equina também. Ô, professor, você passou para nós a história de muita coisa que a gente faz hoje, e estamos fazendo em larga escala, mas também tem a veia da ciência. Claro. Como é que a ciência entrou junto e todos os artigos e todas as descobertas, coisas que a gente usa hoje, onde que veio essa conjunção, essa união pós-residência, mestrado, doutorado? Conta para nós. Assim, veio da sorte que eu tive da oportunidade de trabalhar como autônomo durante 10 anos. Eu só voltei para a academia porque a minha ex-esposa Fernanda falou assim, Marcos, essa vida de autônomo não vai dar certo não. Ou é o casamento, eu estou sendo sincero para vocês. A gente já passou por isso, né? Trabalha de 5 da manhã, você não vê filha, tá, e surgiu uma oportunidade, eu já estava dando aula com tempo parcial aqui na universidade, surgiu a oportunidade do concurso. E foi o professor Soni Bicudo, eu não vou fazer o concurso, eu quero ser autônomo. Aí o Soni passou por mim no corredor, me pegou no corredor, o Papa nunca quis interferir. Falou assim, Marco, se inscreve no concurso, se você passar, você fica, se você não passar, você não fica. Se inscreve, último dia, eu fui lá e me inscrevi no concurso, para professor aqui, tempo integral. E fiz o concurso. Aí eu fiquei pensando o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, bababá. Aí veio o professor Papa, eu falei, eu vou ficar. Tinha 3 anos de probatório, se não der certo eu volto para o campo. Aí eu gostei. Fiquei, claro, ganhava muito menos, naquela época tinha um pouco de... Uma coisa que eu sempre fazia foi cobrar. A gente ganhava em dólar, então a gente cobrava o procedimento também, que eu me lembro que eram $400 para fazer a coleta e a transferência de embrião, e a gente cobrava depois a plenhez para o proprietário $1.000, e era assim, ou $1.500, $2.000 para a plenhez. Mas eu ganhava muito mais, eu lembro quando eu fiz as contas, eu ganhava na universidade 5 vezes a menos que eu ganhava no campo, mas eu fiz pró de tudo, da família, etc, eu acabei ficando na universidade, que foi aí a decisão mais correta. E aí, no meio da história, surgiu o Zé Delacqua, né, que hoje é o CEO da Botufarma, como aluno de doutorado, do Papa e mestrado. E o Zé Delacqua também tinha muita vontade de estudar e ir atrás da parte bioquímica de tudo. Inquieto também. Também inquieto para saber das coisas e tal. E foi essa união. Os diluentes foram a primeira grande linha de pesquisa? O dilente de congelamento de sêmen. De congelamento? O dilente de congelamento de sêmen. Eu fico muito feliz com isso, sabe por quê? Porque eu sempre digo para as pessoas, não adianta nada você ter um livro se você não abre esse livro, né? Então a mente da gente tem que ser assim. Quando eu estava no Colorado, tinha uma pessoa que estava chamada Jim Graham. O Jim Graham é um cara que ele é espermatologista, ele entende de espermatozoide, né? E ele entende de criopreservação de espermatozoide. Então ele entende de fisiologia e criopreservação. Em equinos? Em tudo. Em tudo. Aí eu fui lá no laboratório dele, ele já tinha um contato com ele lá, porque ele mexia com cavalo também. E eu vi uma tese de uma orientada que chamava Sarah Kate, mestrado. Eu li a tese, ela defendeu quando eu estava lá.
amidas no uso de sêmen de garanhões. Eu falei, que coisa interessante, né? Amidas. O resultado dela, Ruim. regular, mesma coisa. Empatou com o glicerol, não deu grande diferença. Aí eu falei, eu quero mexer com isso. Aí o Jim falou, tá bom, porque ele mexia com isso com coelho e galo. Era muito bom essa mesa para coelho e galo, que são raças que congelam mal. E aí, eu resolvi mexer com os cavalos lá. Os cavalos com ar de milha, congela tudo bem. Mas tinham 2 cavalos dos 10 que congelavam. Eu olhava você, eu mostrava para ele, Jim Graham, Jim, olha aqui a diferença. Esse cavalo, esse aqui é com glicerol, esse aqui com amida. Eram várias amidas. Esse aqui é amida. Esse cavalo dava 10% com glicerol e 40%, 50%. Tem uma qualidade de movimento, outra. Aí surgiu a oportunidade, João Fleury de novo, me chamou para dar um curso no Brasil, eu estava lá. Eu falei, eu vou dar um curso. João, tem uma novidade aqui, rapaz, que eu quero testar nos manga larga. Falei, vem para cá. E é pena que o turbante já tinha morrido, que era o garanhão dele, né? E cheguei aqui no Brasil com as amidas no bolso, peguei um diluente que tinha da Nutricel, um FR4 que não tinha aquele protetor, adicionando, mostrei para ele no curso, ele falou, nossa, Marco, você descobriu, eureka, eu falei, caramba, eu deixei o crioprotetor com o João, ele começou a mexer com outros cavalos, outros colegas mexendo com outros cavalos, falei, Marco, para o manga larga machador, já melhorou muito. E aí depois, nessa mesma época que eu estava lá, o professor Papa estava brigando aqui com o diluente básico, não o crioprotetor, mexendo com a base. Mas ele estava num outro caminho, ele estava tentando também solucionar o problema, mas ainda com o glicerol. Uhum. E aí uniu as ideias do Papa com o diluente básico mais os crioprotetores, aí surgiu o diluente congelamento que, felizmente, é como vocês, o Rafael apresentou outro dia na Bravec, né? Você tem um mercado de trabalho que foi criado hoje com semi-congelado, né? A facilidade, né? A ciência, quanto tempo, né? Eu não quero me vangloriar, mas, pô, isso aí... Se eu falar em tempo, para chegar a esse diluente... Foram meus 2 anos no pós-doutorado, depois o Papa aqui, pelo menos 5 anos, né? Para ter o primeiro diluente. Aí vieram Rafael, eu não sei se você vai lembrar, em 2011 o professor deu uma palestra lá em Mendoza, na Argentina, sobre o Botucrio. E a gente estava lá. Era o Botucrio ou era o Armida? Não, era o Botucrio. Era o Botucrio. Vocês estavam lá em 2011? Estava desenvolvendo a Botuflex. Maquino estava lá, o Squires, o Lozino, o Allen. Estava lá, foi um congresso muito bacana e a gente se deslocou. Na época foi uma parceria já minha do Guará. Já tinha uma parceria. Um dos diretores da SBTE veio me procurar e falou assim, Marco, você não quer pegar SBTE, mas eu sou de cavalo, SBTE é de bovino, não é você, cara, você vai saber tocar esse negócio. Aí fiz SBTE em Angra dos Reis, trouxe o Squires para falar em 2005, né? Eu estava lá também. E trouxe, aí comecei a trazer gente do Brasil na minha gestão para a SBTE, né, também, de cavalo, você estava lá também? Na SBTE. A festa foi boa, né? Foi. Passei de lancha. Isso, você lembra que nós andamos de lancha com o Squires e Bob Douglas. Não, quem era o dono da lancha? O Jorge. O Jorginho Tinto, Rio Tinto. Parceiro e amigo. Catou a gente lá, lembra? Isso. E foi bom, porque as pessoas estão... É um veterinário ensinando ao outro, né? E aprendendo com outros. A gente sempre tem que aprender, porque vocês mesmos, né? Vocês estão aqui em Botucatu e vão para onde? Foram conversar com meu amigo Marcelo Pessoa ali, que escola, né? E vão em outros, né? Sim, então. Vão no Rancho das Américas também. É isso aí, cara. É um grande exemplo para quem está aí no mercado. Olha, cara, esses 2 indivíduos que estão aqui há não sei quantos anos no mercado, que são indivíduos de sucesso, estão procurando mais o sucesso, né? Indo atrás. E agora, parabéns para vocês procurando educar as pessoas, né? Perfeito. Projeto e promete. Não, promete não, é sucesso. O solo é muito bom, não tem por que não crescer aí. O solo é bom, a semente é boa, vai dar bom resultado. O Botufarma também é consequência, né? E aí vai, consequência da inquietude de ter produtos de qualidade no Brasil, e consequência de quem? Do cavalo que vocês trabalham. Manga larga. Se não fosse o manga larga, a gente não teria os produtos que a gente tem. Perfeito. Porque o desafio era para, se a gente falava assim, falar com o Papa, né? Como é que a gente vai, né, ter essa raça crescendo se a gente não consegue adaptar o sêmen ao cavalo manga larga machador, né? A gente rodava o Brasil inteiro, a gente ia vários lugares tentar congelar sêmen, era impossível manga larga machador, usando o meio que ele trouxe da Alemanha, que era o Merck Gema, lembra disso? Uhum. E aí as coisas foram acontecendo, o Papa tentando diluente, eu fui para os Estados Unidos, teve essa história que eu já contei para vocês com o Graham, que mexia lá com o crioprotetor para galo e coelho, e que funcionou. E aí depois veio o segundo passo. Eu falei, o que a gente vai fazer
com esse diluente, né? Colesterol. Era impossível usar colesterol diluente. Porque endurecia, sabe, né? Você sabe disso, A né? fertilidade ia embora. Protegia tanto que não conseguia capacitar, porque a capacitação é um mecanismo de destruição de membrana. A membrana fica tão protegida e tão endurecida que aguentava tudo, até a capacitação. Capacete. Né? Virava um capacete, não capacitava, de jeito nenhum. Porque para ver a capacitação, você sabe bem disso, tem que entrar cálcio. Para entrar cálcio tem que haver um dano de membrana, e não havia. O colesterol não deixava. E era um trabalho do Graham que mostrava isso. Uma estabilização muito grande. Muito grande, uma proteção muito grande. Mas nós temos que chegar lá. E aí, eles dois, eu não participei dessa jornada, quebraram cabeça durante não sei quantos anos. 3 anos para chegar no meio termo de boa fertilidade e boa proteção. Aí nós vimos aquele lance que tem que se tirar o plasma seminal complica, né? Porque o plasma seminal também tem dor de capacitação. Mas vamos jogar no mercado e educar o povo. Aí o pessoal começou a usar alguns que centrifugavam sempre. No Brasil não é tradicional centrifugar. No exterior, centrifugando, não tendo preenche. Está escrito aí, centrifugou, tem que aumentar a concentração. Mas agora nós temos uma saída, né? Centrifuga com azul. Aí você pode não se preocupar mais pode diluir depois 50 milhões por ml, não tem problema, né? Mas foi muito legal. O professor, o senhor, sem dúvida nenhuma, tem uma história de muito sucesso, né? Mas nem tudo são rosas. Houveram muitos desafios, né? Muitos degraus a serem subidos, muitas barreiras a serem transpostas. Qual que é uma dica para as pessoas para manter o foco em direção ao objetivo, conseguir suportar os resultados negativos do caminho, manter essa perseverança, ter essa resiliência para chegar onde o senhor chegou hoje? Bom, vou engasgar de novo. Meu pai, família, meu pai foi diferencial na minha vida. Perdi recentemente. Desculpa. Meu pai. Olha só, que legal. A base familiar. Meu pai. E os ensinamentos dele de vida. Meu amigo foi ele. Olha só. Parabéns, né? Privilégio de ter tido um pai inspirador, né, professor? Sim, sim. Poxa vida. Uma base. Que deu... E também isso tudo, né? A gente tem que saber ter uma cabeça bem preparada, né? O psicológico bem preparado, né? Sim. Isso é muito importante, né? Vejo que as pessoas hoje têm um psicológico mais instável, o mundo está mais complicado, as coisas estão mais complicadas, né, Gorete? Sim. E as então, pessoas hoje tendem a cair muito fácil na zona de conforto, né, professor? O senhor fala o tempo todo dessa inquietude, essa vontade de desenvolver, de pesquisar. Então, eu vejo que as pessoas têm que procurar também desenvolver o psicológico, a maturidade psicológica para poder enfrentar algumas coisas. De repente eles pensam que estão preparados e não estão preparados. Sim. Eu sinto muito isso nessa geração, eu convivo no dia a dia com eles, né, com os profissionais de campo, e vejo que trabalho psicológico é muito importante. Tanto que agora na Bravec nós estamos fazendo um trabalho para os associados com um grupo que trabalha muito com esse aspecto do psicológico dentro da profissão, do emocional, na profissão. Da inteligência emocional. Que é cada vez mais necessário. Muito importante, muito importante isso. É uma coisa que você tem que procurar através de você mesmo. E outra coisa, procurar ter acompanhar bons colegas, né? Procurar estudar, se aprimorar, ver colegas que vão te abrir uma oportunidade de trabalho, né? Que o relacionamento é tudo. Colegas que te premiam, porque eu vejo muitos colegas que, recém-formados, que têm potencial, acabam se desiludindo porque tiveram a oportunidade de fazer um estágio, acompanhar um colega que não premiava e que não estimulava, né? Então, assim, eu sempre digo, como empresa, né? Eu até agora sou do conselho da Botufarma, né? Se a gente não tiver o que é mais importante estimulado, que são os nossos funcionários, a coisa não anda. É uma via de dois... o funcionário, a gente tem que ter isso como... O funcionário tem que estar... O seu estagiário tem que estar estimulado. É uma liderança. Isso é uma liderança inspiradora, né? Agora, se ele não é um bom funcionário, fora. Primeira coisa, tem que gostar do que faz também. Perfeito. E gostar do que faz. Se você não tem paixão envolvido na profissão, não adianta. O dinheiro tem que ser uma consequência, né? Você tem que então você vai para o mercado financeiro. O trabalho tem que ser prazeroso, porque a rotina é muito forte. O desgaste é muito grande e a gente tem que estar satisfeito para conseguir transpor essas dificuldades, né, professor? Isso aí. E emocionalmente estável, né? Senão você não gostar consegue do que faz. Você viu o que você falou hoje quando a gente começou essa entrevista aqui antes? Vou contar para essa galera aí. Rafael estava um pouco estressado, falando, não tem umas 3 égua para me coletar emprego, não?
A gente estava um pouco Não tem um garanhão. um pouco ansioso, vamos palpar umas eguinhas, Vamos palpar umas eguinhas pra dar uma relaxada. Semi, que é a nossa Aí que rotina, tá, a mas nossa tem que vida. ser prazeroso isso. Mas a gente tem Verdade. que se desafiar também, né? Tem que ter a cabeça aberta para encarar novos desafios, mudar o mindset. Tem que mudar o mindset, tem que procurar, porque a profissão fica até mais agradável quando você começa a fazer coisas diferentes, né? Perfeito. Você fazer o mesmo todo dia, tudo bem, existem coisas que é o mesmo todo dia, mas mesmo aquele mesmo você vai mudar alguma coisa, né? Então E aprender sempre. o conhecimento traz o prazer, porque traz a melhoria, traz a diversidade de coisas que você pode fazer, né? E você pode também desafiar, né? E se ficar na mesmice, né? Ser desafiado e se desafiar diariamente, isso é importante. Exatamente. Professor, então nós chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de te agradecer imensamente. Foi maravilhoso, sensacional, muito rico. Brilhante. A história muito bacana e Obrigado. nós estamos extremamente honrados e agradecidos com a presença do senhor. Eu agradeço muito. Vai ser até uma primeira vez que eu faço esse exercício aqui, de tanto tempo contando a minha história, vai ser até uma boa recordação. Com certeza. Para ficar aí para todo mundo, né? Que bom. Se alguém quiser Marcante ver. pra gente, sem dúvida. A Mindvet agradece em nome de todos que vão poder escutar e ter ciência dessa história e usufruir desses ensinamentos, professor. E Muito foi obrigado. um início melhor do que o esperado, né, Rafael? Direito, com certeza. Muito obrigado a A todos. gente que agradece. Vocês, hein? Muito Professor, bacana. muito obrigado. Obrigado, Foi ótimo. viu? Muita boa energia tendo vocês aqui, viu? Obrigado. Muito obrigado. Esse é o bom da vida.